Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu queria conversar sobre o eclipse lunar total que vai acontecer na madrugada do dia 16 de maio. Ele vai acontecer a 25 graus de Escorpião e é a continuação do ciclo que foi iniciado pelo último eclipse do dia 30 de abril. Se você não viu o vídeo que eu fiz sobre ele, vou colocar aqui na descrição e aqui no card também. E para a gente entender melhor o significado desse eclipse, que vai acontecer em conjunção com o Nó do Sul, eu trouxe novamente o livro do Alexander Ruppert, que é Ciclos de Evolução, e vou ler pra gente o que ele diz sobre esse tipo de eclipse quando ele é lunar e no Nó do Sul. E ele diz assim: se um eclipse lunar segue a um eclipse solar do Nó do Norte, a Lua então estará em conjunção com seu Nó do Sul e o Sol será o fator positivo. A ênfase lunar desaparece e é possível haver um efeito reacionário devido ao restabelecimento da vontade e do propósito solar. A compulsão do passado, a forte egocentricidade e as forças kármicas despertadas durante o eclipse solar do Nó do Norte poderão recuar lentamente para um segundo plano, ou ser eficazmente neutralizadas ou consumadas. Durante um eclipse lunar, desde que a Terra passa entre o Sol e a Lua é simbolicamente desligada da luz do Sol. Há um obscurecimento temporário da natureza psíquica da pessoa, dos seus sentimentos e da sua capacidade psicológica pessoal de adaptação às circunstâncias. As forças kármicas ou as energias psíquicas ou emocionais, inibidas ou reprimidas, podem dominar a consciência momentaneamente, quando então cada pessoa se vê diante do seu habitante do umbral, os frutos dos seus complexos psicológicos. Se o eclipse toca um eixo ou uma oposição importante do seu mapa, o polo que é afetado pela lua eclipsada poderá ser estimulado de uma forma desintegradora. O uso que a pessoa habitualmente faz da função planetária ou a sua maneira habitual de enfrentar as experiências da casa cuja cúspide é tocada pela lua eclipsada tende a sofrer um colapso. Os resultados diferirão em cada caso, dependendo da força psicológica do indivíduo. No melhor dos casos, esse confronto poderá levar a uma libertação das fraquezas passadas, a uma consumação positiva do karma e a uma dissipação desse habitante do umbral. De qualquer modo, porém, a experiência tende a ser um pouquinho assustadora. Dá um pouco de medo ler um texto desse, né? Porque ele provoca muitas coisas, principalmente se você tiver algum ponto importante nesse grau de Escorpião. E se você quiser fazer um exercício para lidar com esse ciclo de uma maneira menos densa e menos assustadora, é você trazer um olhar que algumas memórias suas difíceis vão ser desintegradas, dissolvidas, como ele mesmo diz. Vamos chegar à melhor das hipóteses. Continuando, ele fala mais detalhes sobre o fato do eclipse ser no Nó do Sul. Uma vez que a Lua está em conjunção com seu Nó do Sul, em tal eclipse ela é o fator passivo. A Lua é receptiva ao Sol e é estimulada a liberar aquilo que foi assimilado e estruturado no passado, especialmente na área dos sentimentos e das emoções pessoais. Uma intensificação do propósito e da vontade solar instiga o ego e os sentimentos e impele a pessoa a agir energicamente, de acordo com suas luzes. Se as suas luzes, ou seja, o seu senso de destino individual, tornam isso possível, então poderá ser estimulada a tomar uma forte posição pessoal em relação a alguma tendência social do momento. E como no caso do eclipse solar que a gente teve anteriormente, ele diz: se o eclipse solar é seguido por um eclipse lunar, tem-se um ciclo de lunação completo que se destaca como um todo. Qualquer atividade extraordinária que seja iniciada no eclipse da lua nova, ou seja, no eclipse solar que a gente teve, será inevitável e espetacularmente realizada ou repudiada na seguinte lua cheia eclipsada. A gente pode ver então que nesse momento da lua cheia, que é o ápice do ciclo que foi iniciado com outro eclipse, é o momento da gente pegar a energia e levar em frente o que a gente começou, ou então passar para outra e dissolver o que foi feito. E justamente essa questão entre tomar uma iniciativa ou dissolver alguma coisa tem tudo a ver com o céu no momento do eclipse, porque tanto o Sol quanto a Lua vão estar fazendo um aspecto tenso, uma quadratura com Saturno em Aquário. Então a gente tem ali um aspecto que a gente chama de quadratura T ou T-square, que mobiliza muita energia e nos pede ação, nos traz uma inquietação e nos leva ao movimento. E se a gente analisar que o Sol,
que é a nossa vontade, a nossa essência, está no signo de Touro nesse momento, que está relacionado com o nosso corpo, as nossas sensações, e a Lua, que é o nosso universo emocional, está em Escorpião, nessas águas profundas de emoções igualmente densas e intensas. E Saturno, que fala do nosso caminho individual, da nossa responsabilidade e comprometimento em traçar esse caminho, está em casa, no signo de Aquário, um signo mental relacionado com a ousadia, a mudança e a quebra de padrões. Nós temos então nesse triângulo corpo, alma e mente, Touro, Escorpião e Aquário. Isso pode ser muito tenso se você tem Sol, Lua ou Ascendente nesses 3 signos, mas tem uma luz no fim do túnel, porque tanto o Sol quanto a Lua vão estar fazendo aspectos muito positivos com Netuno e Marte em Peixes, que é uma ótima notícia e tem muito a ver com o que Alexander Ruppert fala no livro de desintegrar, de dissolver. E essa fluência de Marte e Netuno em Peixes nos guia a tomar decisões e a agir a partir da compaixão, da transcendência e da sensibilidade. Então, nada melhor do que você focar as suas ações a partir dessa sensibilidade, através da meditação, da oração, ouvindo música, fazendo alguma atividade artística, qualquer uma que seja, usando a sua criatividade, a sua imaginação. Ou então se colocando à disposição para ajudar outras pessoas, pois essa ação compassiva e generosa pode movimentar algo dentro de você que te ajude a dissolver talvez alguma memória, alguma emoção difícil de lidar nesse momento. Espero que essas informações te ajudem a aproveitar esse momento de transformação e compartilhe com a gente se você tem algum ponto no seu mapa que vai ser tocado por esse eclipse, seja pela Lua, pelo Sol ou por Saturno ou Marte e Netuno, que todos estão envolvidos nessa dança. E não se esqueça que nesse fim de semana a sensibilidade é a sua força.